sou a Tainá, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Nesse vídeo aqui, finalmente, bora reagir, né? É um vídeo que vocês me pediram bastante, que é a história de God of War, né? Sessão spoiler do canal do Sidão do Game. Eu só conheço um pouquinho da história porque eu assisti aos raps dos 7 minutos do Taqueiro e do Taos e é só isso que eu sei. Eu nunca joguei, mas eu tô achando bem interessante um pouquinho que eu sei já. A história tá me prendendo bastante, então bora lá ver. Mas antes de começar, não esqueça de deixar o like pra ajudar aqui na divulgação do vídeo e do canal e também pra me saber se vocês gostam, que eu traga esse tipo de vídeo aqui pro canal, é muito importante. E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa também o sininho de notificações pra você sempre ser avisado quando tiver novos vídeos por aqui. Então bora lá. Do canal do Sidão do Game, finalmente sejam bem-vindos à sessão spoiler de God of War, da saga God of War. Pra quem não sabe, a sessão spoiler é um quadro aqui no meu canal onde eu conto a história completa de qualquer game ou franquia com todos os detalhes e spoilers. E agora, a partir deste vídeo, eu vou contar tudo sobre todo o universo da saga God of War. Mas você deve estar se perguntando, Sidão, você vai contar na ordem cronológica ou na ordem de lançamento? O que você vai fazer? Bom, eu vou fazer na minha ordem. Como assim? Primeiramente, contar a história da trilogia principal do jogo, que é o God of War 1, 2 e 3, ou seja, ordem de lançamento aí, né? E depois de God of War Ascension, Chain of Olympus e terminar com o Ghost of Sparta, tá certo, galera? Em ordem cronológica. Gente, é coisa pra Como você vai caramba. inserir o Ascension e o Chain of Olympus, por exemplo, que passam antes do God of War 1? Simples, eu vou primeiro falar por cima deles, dar um breve resumo do que acontece nesses jogos, sem dar muito spoiler, só tipo, ó, Kratos foi tal lugar, aconteceu tal coisa. Se você quiser saber a história completa deste game, que é, por exemplo, God of War Ascension, clique no link que tá aparecendo pra você agora, pra quando o vídeo estiver disponível, você clicar e assistir. Entenderam? Então eu vou contar a história do God of War 1 nesse vídeo, mas vou contar a origem completa da saga God of War, todos os deuses, titãs e tudo mais, e falar um pouco brevemente do Ascension e de Chain of Olympus, deixando o link para vocês clicarem quando os vídeos estiverem disponíveis, da sessão spoiler desses dois jogos aí, tá certo? Então tratem de deixar as anotações ligadas para saber se o vídeo já tá no ar ou não. Cara, deve ser coisa pra Sem mais caramba. delongas, vamos à saga de Kratos, a saga do fantasma de Esparta, Ai, meu a saga Deus. de God of War. Senta que lá vem história. Fiquem sabendo que neste vídeo aqui eu não vou abordar exatamente tudo sobre a mitologia grega original. Como assim, Sidão? Bom, o universo de God of War se passa numa versão adaptada da mitologia grega, com diversas alterações ou até mesmo criações que foram feitas pelos próprios roteiristas do game. Portanto, não levem a sério tudo que eu vou explicar aqui sobre mitologia, tá? Pois eu tô falando dela dentro do universo de God of War. Não vai me fazer uma prova na escola usando essas informações que eu tô dando aqui e depois jogar a culpa em mim, tem né? gente É que sempre faz bom isso. pesquisar um pouco antes, tá? Se eu fosse abordar tudo sobre a mitologia grega original, mas tudo sobre a mitologia grega de God of War, esse vídeo seria praticamente infinito, tá? Portanto, estejam avisados. Como toda a origem desse universo mitológico é contado de maneira interpretativa, como se fossem antigas lendas, eu vou repassá-la para vocês em forma de historinha de Niná, tá bom? Simbora! Quando o primeiro universo apareceu, não havia nada, apenas caos. E caos deu à luz a Nyx, ou a Noite, uma figura sombria que também ressoava com vida. Juntos, Caos e Nyx criaram o mundo. Querendo expandir o seu belo trabalho, criaram a chamada Ilha da Criação, onde toda a vida teria início. Gaia, a mãe de toda a Terra, foi a primeira a nascer ali. Então, foi criado Urano, a personificação do céu, para que Gaia não ficasse sozinha. Juntos, eles deram à luz a outros seres, que ficaram conhecidos como os Titãs e as Titanídeas. Na mitologia grega original existiam muitos titãs e filhos de titãs que por sua vez também eram titãs. Em God of War, nem todos eles são mostrados ou abordados, por isso eu vou falar apenas sobre os que aparecem de fato nos jogos da saga. Dentre os titãs de destaque nós temos Cronos, que era o titã do tempo, e a sua esposa Rhea, Oceano, que era a personificação dos rios que circundam o mundo, Hiperion, que era o titã da luz e do fogo astral, Jápeto, que era o titã da mortalidade, Temis, que era a encarnação das leis e dos costumes, e Teia, que era a titanídea da visão.
Lembrando que esses são apenas os titãs que aparecem de fato ou são mencionados na saga God of War. Existem dezenas de outros mais na mitologia original. Junto com eles também nasceram os Ciclopes e o grande Hecatonquirus. No universo de God of War, os Ciclopes eram seres gigantes e monstruosos que tinham um terceiro olho localizado na testa. Já o Hecatonquirus eram 3 seres monstruosos em um só, tudo junto e misturado, com mais de 100 braços e 50 cabeças. Urano, horrorizado com a natureza dos filhos que havia gerado, decidiu por escondê-los no Tártaro. Assim como Gaia é a personificação da Terra e Urano é a personificação do céu, Tártaro é a personificação do mundo inferior. Nele estão as cavernas e grutas mais profundas e os cantos mais terríveis do mundo. Em God of War, esse local fica nas profundezas do submundo. Na mitologia grega original, o engraçado é que não se sabe exatamente onde fica isso, tem várias versões. Se é abaixo de tudo, como nessa imagem aí, se é dentro de Gaia na parte do estômago dela, ou se Tártaro é também mais um titã, pois dizem que o grande Tifão, o titã do vento, pode ser filho de Gaia com o Tártaro. Estranho, né? Furiosa com o tratamento que Urano deu a seus filhos, Gaia pede a ajuda de Cronos para trair Urano. Usando uma foice, Cronos castrou o próprio pai, tirando-o do poder. Sendo assim, ele passou a ser o líder absoluto dos titãs. Foi nesse período que os titãs começaram a ter filhos, alguns deles também titãs e outros não. Dentre os principais titãs de segunda geração retratados na história da saga God of War, estavam os filhos de Jápeto. Dentre eles, Atlas, que era o titã da resistência, Prometeu, que era o titã da previsão, do conhecimento prévio, Epimeteu, que era o titã da imprevidência, da falta de prevenção, ou seja, o contrário de Prometeu, e Menoécio, que não é abordado nos jogos. Esses tempos ficaram conhecidos como a Era de Ouro da Humanidade. Humanidade, Sidão? Existiam humanos? A partir desse momento sim, pois Epimeteu e Prometeu juntos criaram todos os seres vivos, tais como os animais e os humanos. Na Era de Ouro, os humanos não envelheciam, mas morriam pacificamente. A primavera era eterna e as pessoas eram alimentadas com bolotas de um grande carvalho, com frutas silvestres e mel que gotejava das árvores, e a terra produzia comida em abundância. Todos viviam felizes de sofrimentos, pois a paz e a harmonia predominavam, e o mal ainda não existia. Tudo corria bem até que as Moiras, que eram as 3 irmãs que determinavam o destino de todos os seres vivos, previram que Cronos seria traído pelo próprio filho, assim como ele havia traído seu pai. Desesperado para não perder o trono, Cronos presenteia as irmãs com os corcéis do tempo, na tentativa de fazê-las mudar o seu destino. Elas aceitam o presente, mas dizem que não poderiam fazer nada para ajudá-lo, o que levou Cronos a uma única opção: usar camisinha. Brincadeiras à parte, como naquela época não existia camisinha, Cronos passou a engolir todos os filhos que tinha com sua esposa Reia, na tentativa de evitar que algum deles o traísse quando ficassem mais velhos. Sidão, espera aí, você não vai falar sobre as irmãs do destino e esses tals de corcéis do tempo? Sim, eu vou sim, mas somente na sessão spoiler de God of War. Os filhos! Continuando. Então, Cronos engoliu suas filhas Hestia, Demeter e Hera e seus filhos Hades e Poseidon. Furiosa pela perda de seus bebês, Rhea, a esposa de Cronos, bola um plano. Escondida do marido, ela entrega a Zeus, que era seu último filho, nas mãos de Gaia, para que ela o escondesse e o criasse. No lugar do menino, ela entrega a Cronos uma pedra enrolada em um pano. É Zeus que mata ele? Engole pensando ser seu filho. Gente, que monstruosidade. Olha isso. E aí, ele vai perceber? Burrão esse cara aí, né? Zeus cresce sob os cuidados de Gaia e cria um ódio enorme pelo pai. Ao ficar adulto,
Zeus vai até Cronos e o enfrenta, libertando seus irmãos e irmãs no processo sem matar o Titã. Na mitologia original, Zeus abre a barriga de Cronos e os tira de lá, mas em God of War não é especificado exatamente como o sexto filho de Cronos libertou seus irmãos. Furiosos, Zeus e seus irmãos declaram uma guerra aberta contra os titãs, Então eles não estavam incluindo a própria mortos. Gaia, culpando a todos pelo pecado de um só. Eles se autodenominam deuses e passam a se chamar de olimpianos, pois iriam tomar o trono dos titãs, que ficava na maior montanha do mundo, conhecida como o Monte Olimpo. E assim tomou-se início a Grande Guerra, onde deuses e titãs lutaram ferozmente um contra o outro. Então no final, A Titã e batalha Deus é a foi mesma tão, coisa? mas tão intensa que a destruição formou a paisagem do mundo mortal, sacudindo a terra com terremotos, ruínas e até criando montanhas. Alguns titãs traíram outros para se juntarem aos deuses, tais como Prometeu e Hélios. Durante a batalha, Zeus libertou os Ciclopes e o Hecatonqueros do Tártaro. Em gratidão, eles ajudaram os deuses contra os titãs, e os Ciclopes forjaram o relâmpago de Zeus, o tridente de Poseidon e o elmo de invisibilidade de Hades, itens esses que foram cruciais na batalha. Após muita luta, com os deuses se sobressaindo, Zeus cria uma espada para acabar de vez com o conflito, e ela foi chamada de a Lâmina do Olimpo. Após tê-la em suas mãos, ele a usa em todos os titãs de uma só vez. Nossa. Coitado dos titãs. I banish you to the darkest pits of Tartarus. Na terra, assim. Todos os titãs foram simultaneamente mandados para as profundezas do Tártaro, onde permaneceriam por toda a eternidade, sendo torturados e humilhados. Sendo assim, Coitado. Zeus, Poseidon e Hades dividiram o mundo em 3 partes. Zeus seria o governante dos céus e o grande rei dos deuses e de todo o universo. Poseidon seria o governante dos mares e da água, e Hades seria o governante do submundo, a parte mais obscura do mundo, onde todas as almas dos mortos iriam perambular. A Grande Guerra causou tanto estrago que, devido a toda a violência, ira e corrupção ocasionada nela, nasceram os males. Sabendo que esses males poderiam um dia colocar todos em perigo, Zeus ordenou que Hefesto, o agora denominado deus de toda a tecnologia, ou seja, o deus dos ferreiros, artesãos, escultores, metalúrgicos, etc, criasse uma caixa onde esses males pudessem ser guardados e escondidos. Sabendo que nenhum metal seria forte o suficiente para conter os males do mundo, Hefesto forjou a caixa a partir de um poder maior até mesmo que os deuses, a chama do Olimpo. Esse fogo era tão ardente e letal que qualquer um que o tocasse morreria instantaneamente, o que seria perfeito para manter a caixa em segurança. A única chave para abri-la era uma menina que Hefesto criou a partir da própria chama. Seu nome era Pandora. Mas Hefesto amava Pandora, assim como o pai ama a filha, e tinha medo que Zeus a tirasse dele. Para evitar isso, ele teve uma ideia que Zeus aprovou na hora: criar um templo cheio de armadilhas que ficaria nas costas do titã Cronos e esconder a caixa lá dentro. Sendo assim, eles chamam o grande arquiteto humano Patos Verdes III para construir o templo. E assim foi feito. Cronos foi obrigado por Zeus a engatinhar eternamente pelo deserto das almas perdidas com um puta templo gigante em suas costas. Durante décadas, Patos Verdes III construiu e lotou o templo de armadilhas para que ninguém chegasse a tal caixa de Pandora. Sendo assim, ela foi fechada com todos os males do mundo dentro dela. Mas Atena, filha de Zeus e deusa da sabedoria, decidiu colocar um ingrediente extra na mistura. E não era o elemento X, e sim a esperança. Caso um dia os males fossem libertados, a esperança iria junto para que a humanidade tivesse uma chance de prosperar.
Sidão, fala mais sobre Atena, você nem tinha falado que Zeus tinha esposa, mano. Ô, explica isso direito, tio. Seguinte, Zeus era casado com a titanide Metis, filha do titã Oceano, com sua esposa Tétis. Ela tinha o poder da metamorfose e podia se transformar em qualquer coisa. Gaia profetizou que Zeus teria 2 filhos com Metis, uma mulher que seria igual a ele em força e sabedoria, e um homem que seria o rei dos homens e deuses, ou seja, que tomaria seu lugar no trono. Com medo de que isso acontecesse, Zeus brinca de espertinho com sua esposa e manda ela se transformar em água. Ao fazer isso, Zeus a engole. O engraçado é que, mesmo assim, Metis ainda conseguiu dar à luz a tal mulher, que seria Atena. Ao engolir Metis em forma de água, Zeus começou a ter fortes dores e chamou Prometeu e Hefesto para ajudá-lo. Com um machado, eles abriram a cabeça de Zeus e Atena saiu de lá já adulta, vestida e equipada com capacete, lança e escudo. Então tá, né? Após Metis morrer, ou sei lá, ser mijada por Zeus, o rei dos deuses se casou com a própria irmã, Hera, a deusa das mulheres e do casamento. Juntos, eles tiveram um filhinho, Ares, o todo-poderoso deus da guerra. E foi nesse período que a Era de Ouro da humanidade acabou, graças ao Prometeu. Para ajudar a humanidade, ele roubou um pouquinho das chamas do Olimpo e a concedeu aos homens, assegurando a superioridade deles sobre os outros animais. A fúria de Zeus foi tamanha que a punição de Prometeu foi inacreditável. Ele foi condenado a ficar preso em uma rocha e ter seu estômago devorado todos os dias por uma enorme águia. No final de cada dia, ele seria curado, para que no dia seguinte fosse devorado novamente pelo faminto animal. Dia após dia, cada castigo pior do que o outro. Indeterminado. E foi marcado assim o fim da Era de Ouro e início da Era de Prata, onde Zeus encurtou a primavera, criando as estações do ano e assolando a terra com o frio e com o calor. Tornou-se necessário a invenção de casas e o desenvolvimento da agricultura, e ocorreu também a extinção da juventude eterna, ou seja, agora as pessoas envelheciam. Após muitos e muitos anos, a Era de Prata acaba e toma início a Era de Bronze, onde Zeus cria então uma terceira raça de homens perecíveis, mais violentos e fortes. E por fim, na era em que o jogo se passa, a Era dos Heróis. Nela, ao morrerem, todos os grandes guerreiros, sacerdotes e benfeitores iriam para um lugar chamado de a Ilha dos Bem-Aventurados, onde viveriam felizes, distantes dos mortais e sem contato com os vivos, talvez até se tornando deuses e indo para o Olimpo, dependendo do que eles fizeram. Já os injustos iriam para o submundo de Hades, junto com os humanos normais, que não fizeram nada demais, porém iriam sofrer. Se você tem o mínimo de conhecimento sobre mitologia grega, você sabe que desde sempre Zeus foi um cara muito transão. Não é porque ele era casado que ele não pulava cerca não, seja com outras deusas, mortais e até mesmo com animais. Em um desses encontros às escondidas, Zeus fez amor com uma mortal espartana chamada Calisto e a engravidou, assim como ele já havia feito com muitas outras mulheres pelo mundo. Desse amor proibido saiu um menino chamado Kratos. Só que, não satisfeito, Zeus voltou a procurar Calíope, deu mais umas bimbadas e depois nasceu o irmão mais novo de Kratos, chamado Deimos. Antes de falar de Kratos e Deimos, vamos especificar quem eram os mais importantes deuses do Olimpo presentes na saga. Só relembrando, como eu já havia mencionado, Zeus era o deus do céu e rei dos deuses. Hera era a esposa de Zeus e deusa da mulher e do casamento. Ares era o deus da guerra, filho de Zeus com Hera. Atena era a deusa da sabedoria, filha de Zeus com Metis. Poseidon era o deus dos mares e da água. Hades era o deus do submundo. E Hefesto era o deus da tecnologia, o ferreiro oficial dos deuses e também era filho de Zeus. Agora, Afrodite era a deusa do amor, da beleza e do sexo, e era esposa de Hefesto, não porque o amava, mas porque fora prometida a ele por Zeus em forma de gratidão pelos seus serviços. Ela traía ele toda hora na cara dura, tanto com deuses como Ares, tanto com mortais. Perséfone era a rainha do submundo, pois era esposa de Hades. Ela também era filha de Zeus. Anfítrite era a rainha dos mares, pois era esposa de Poseidon. Apolo era o deus da luz, assim como o deus da cura, medicina, arte, música e arquearia. E também era filho de Zeus. Sua irmã gêmea, Ártemis, era a deusa da caça.
Hermes era o deus dos mensageiros, atletas e da velocidade. Era o principal mensageiro dos deuses e também era filho de Zeus. E Hélio, que traiu os titãs, assim como Prometeu, era o deus do sol, ou melhor, a personificação dele. Ele era um Ou titã? seja, ele era o próprio sol. Kratos e Deimos nasceram em Esparta e foram treinados desde pequenos para se tornarem guerreiros espartanos, obviamente. Kratos era mais agressivo e feroz que Deimos, portanto, treinava e ensinava o irmão mais novo a se tornar cada vez mais forte. Certo dia, a cidade foi invadida por ninguém mais, ninguém menos que os deuses Ares e Atena, juntos de seu exército de centauros. Após fazer uma boa bagunça e matar muita gente, Ares sequestra Deimos. Kratos tenta ajudar o irmão, mas pensa na cena linda de uma criança mortal tentando bater em um deus, né? Ares afasta o garoto, deixando uma cicatriz em seu olho e levanta sua espada para matá-lo. Atena o impede e se desculpa com Kratos. Sendo assim, Ares e Atenas deixam Esparta levando Deimos com eles. Oxi, Sidão, mas por que eles fizeram isso? Porque há um tempo Porque atrás, eles sabiam antes dos que irmãos eram meus nascerem, irmãos? um oráculo previu que a destruição dos deuses e do Olimpo viria pelas mãos de um mortal marcado, e não pelos titãs. Deimos nasceu com uma marca estranha em sua pele, e como era filho de Zeus Ai, como não é mortal, pintura. ou seja, um semideus, os deuses passaram a temer que ele fosse o tal mortal marcado da profecia. Após sequestrar Deimos, Ares entrega o garoto a Thanato, que era a própria morte. O menino marcado seria atormentado para sempre no local chamado de O Domínio da Gente, Morte, que era precisa o lar disso de tudo? Thanato, para que a profecia nunca ocorresse. Mal sabiam os deuses que Deimos estava longe de ser o guerreiro marcado. Esse cargo aí já tinha dono. Era o Kratos, enfurecido por não ter conseguido resgatar o seu irmão, prometeu a si mesmo que nunca mais cometeria o mesmo erro. Ele cresceu e se tornou um respeitado guerreiro do exército espartano. Embora se deitasse com muitas mulheres, uma fisgou seu coração. Seu nome era Lisandra. Logo, ele se casou com ela e juntos tiveram uma filhinha chamada Calliope. Tudo ia bem até que Calliope contraiu uma doença de pele causada por uma praga que Ares havia espalhado pela Grécia. Os espartanos tinham o costume de sacrificar ou abandonar qualquer homem, mulher ou criança que demonstrassem alguma fraqueza dentro da sociedade deles. Preocupado com o destino de sua filha e disposto a salvá-la de qualquer jeito, Kratos parte em uma jornada para encontrar um alimento conhecido como ambrosia, que era um doce divino que poderia curar qualquer um ou até tornar quem o comesse imortal. Um exército de espartanos o ajuda em sua jornada, pois também queriam o poder do alimento. Todos mal sabiam que essa doença teria sido criada pelo próprio Ares de propósito. Os deuses estavam participando de uma competição entre si, onde cada um escolheria um representante mortal para uma disputa. Quem pegasse a ambrósia seria o grande campeão dos deuses. O escolhido de Ares era justamente Kratos. Após enfrentar e derrotar brincavam todos os com outros esses escolhidos pelos mortais, deuses, eu- Kratos consegue pegar a ambrósia e retornar para casa, curando Calliope e sendo promovido a capitão do exército espartano pelo rei de Esparta. Kratos, Lisandra e Calliope eram muito felizes juntos e tinham uma vida próspera. O espartano passava bastante tempo com sua esposa e filha, e inclusive fez uma flauta para Calliope, o que se tornou o passatempo predileto da garotinha. Mesmo com Kratos se tornando cada vez mais obcecado por batalhas e temido pela população, as duas eram as únicas a não temê-lo e nem vê-lo como ameaça. Lisandra inclusive confrontava Kratos por diversas vezes, indo contra suas atitudes bárbaras. Com o tempo, Kratos foi promovido a general. No dia do aniversário de Deimos, Kratos tatuou sua pele com uma tinta vermelha, fazendo o mesmo desenho da marca de seu irmão em uma singela homenagem a ele. Até que, certo dia, seu destino mudaria para Por isso que ele sempre. fica assim. Em uma de suas marchas com o exército espartano, Kratos é abordado por um exército enorme de milhares e milhares de bárbaros. O rei desses homens era Auric, que fora o escolhido de Hades na busca por Ambrósia. Ele buscava Ele quer o se alimento vingar. para curar o seu pai, o antigo rei dos bárbaros, que estava doente. Mas graças a Kratos, ele Gente, não olha o sangue conseguiu e seu jorrando. pai morreu.
puto da vida, ele jurou vingança contra o general espartano e preparou toda a população de bárbaros para um ataque em massa. As forças bárbaras eram demais para os espartanos aguentarem, nem mesmo Kratos conseguiu lidar com tamanha ferocidade. A derrota era iminente e Kratos foi finalmente rendido por Auric. No momento exato em que o rei bárbaro daria o golpe de misericórdia, Kratos faz um último pedido. Ares! Destroy my enemies, and my life is yours! Ele vendeu a alma dele praticamente. Fazendo acordo com o The Ares, sky meu split Deus. apart, and the Não ia god dar, of war não ia dar stepped bom through. isso. Descending from Olympus, he saw the makings of a god in a mere mortal. Ares would save Kratos. He would turn him into the perfect warrior, his servant on Earth. Only a simple pledge of loyalty was required. My life is yours, Ares. From this day, I shall carry forth your will. And his fate was sealed. As promised, Ares rescued his new disciple, bringing forth the power of a god, destroying those who would slaughter Kratos and his men. Gente, que bárbaro! As for Kratos, no mere sword and shield would befit the newest servant of the god of war. O deus da guerra atende o pedido de Kratos, mata todos os bárbaros presentes ali e concede ao general espartano 2 lâminas, que ficariam presas e cauterizadas aos seus antebraços por correntes. Essas espadas, criadas pelo próprio Ares nas profundezas mais sombrias do submundo, se chamavam as Lâminas do Caos. Elas serviam como lembrete de que Kratos seria a representação do poder de Ares em terra. Inquebráveis, as lâminas ardiam em fogo a cada ataque performado pelo seu usuário. Ai. As correntes permitiam que elas fossem arremessadas a uma determinada distância sem sair da posse do guerreiro e voltar imediatamente a ele. Eram os objetos perfeitos de destruição e caos. Com as lâminas em mãos, Kratos reage e ataca Auric, decapitando o rei dos bárbaros e garantindo a vitória aos espartanos. Após esse dia, Kratos passou a ser praticamente Olha a outra cabeça pessoa. dele! Sua sede de sangue havia aumentado. Ele passou a servir Ares fielmente, invadindo vilarejos e espalhando o caos em seu nome. Até que, em um de seus ataques, Kratos adentrou uma capela e matou todos lá dentro com uma ira incontrolável. Como estava cego pelo ódio que queimava dentro dele, Kratos não viu exatamente quem ele estava matando. Aí já era tarde demais. Aí é a família Kratos dele. havia assassinado sua própria família. Gente, foi assim que ele matou a família dele. Eu pensei que tinha sido assim, que ele tivesse sido enganado, alguma coisa The assim. glory he had reveled in turned to horror. The image of his 2 final victims would Mas stay with mesmo him matando, mesmo all sem ter a these família dele days. matando For how pessoas could he inocentes, já é forget ruim bastante, né? spilling the blood of his own family? A cruel trick orchestrated by the god of war. My wife, my child, how? They were left in Sparta. Ares diz para Kratos que a única maneira dele se tornar o guerreiro perfeito era acabando com suas fraquezas, ou seja, aqueles que ele amava, sua esposa e filha. Irado com o destino que o deus da guerra havia lhe dado, Kratos amaldiçoou o nome de Ares, renunciando sua promessa de ser o seu servo. Fora da capela, a oráculo da cidade joga uma maldição em Kratos. As cinzas de sua esposa e filha seriam aplicadas em todo o seu corpo, para que todos vissem o pecado que ele havia cometido. This night Gente, forward, é muita the mark of crueldade. your terrible deed will be visible to all. The ashes of your wife and child will remain fastened to your skin, never to be removed. And with that curse, all would know him for the beast he had become. His skin white with the ash of his dead Ah, family. é por isso que ele The fica ghost of dessa Sparta aparência, had been né? born. Sua pele ficou toda branca, como a de um fantasma. E assim, ele ficou conhecido como o Fantasma de Esparta, a personificação da crueldade e do egoísmo.
Por quebrar a promessa de servir ao deus da guerra, Ares manda as Fúrias, que eram divindades que puniam os traiçoeiros injustos, capturarem Kratos e o torturarem pelo seu pecado. E isso nos leva a God of War Ascension, onde Kratos aprende os motivos por Ares ter feito tudo isso com ele e inclusive conhece Orcus, o filho do deus da guerra. E é logo após os eventos de Ascension que Kratos passa a ter pesadelos com seus pecados toda santa vez que ia dormir. Se quiserem saber a história completa de God of War Ascension, é só clicar aí na imagem que está aparecendo para você assim que o vídeo estiver disponível. Como eu disse, após os eventos de God of War Ascension, Kratos passa a ter pesadelos constantes com o seu passado. Ele não conseguia mais dormir e a dor de reviver aqueles momentos terríveis começou a perturbá-lo. Sendo assim, ele passou a servir os deuses, acreditando que, se fosse fiel e útil o suficiente, um dia eles perdoariam seus pecados. Saibam que Ares, obviamente, não estava incluso na lista desses deuses que ele servia, né? Pelo amor, né? Enfim. Após 7 longos anos de servidão total aos deuses, cumprindo deveres, salvando pessoas e cidades e matando criaturas para eles, Kratos é enviado para a cidade de Ática, na missão de protegê-la contra a invasão do exército persa. Kratos consegue repelir o ataque e inclusive mata o rei persa. Logo após isso, ele observa o sol cair do céu, deixando o mundo todo em plena escuridão. Ele parte para investigar o que aconteceu e descobre que o deus do sol, Hélio, havia sido raptado. Esses eventos ocorrem em God of War Chain of Olympus, onde Kratos acaba se envolvendo em uma trama muito maior do que imaginava, algo que poderia acabar com toda a humanidade e até mesmo com o Monte Olympus. Se vocês quiserem saber a história completa de God of War Chain of Olympus, é só clicar aí na imagem que está aparecendo para você assim que o vídeo estiver disponível. Foi após os eventos desse game que o Titã Atlas passou a ser responsável por segurar o mundo todo em suas costas. E isso finalmente nos leva aos eventos de God of War 1, que se passam 3 anos após Chain of Olympus. Após 10 longos anos de servidão aos deuses, Kratos está em um navio indo para a cidade de Atenas, sob as ordens da deusa Atena. Enquanto atravessava o mar Egeu, o navio do protagonista e de outros marinheiros é atacado por forças de Ares. Dentre essas forças estava toda a poderosa Hidra, uma serpente gigante, feroz e venenosa, com várias cabeças que assolava os mares de Poseidon. Kratos enfrenta as forças de Ares e no caminho fala com o próprio Poseidon. O deus do mar demanda que Kratos mate a Hidra, pois já estava cansado de ver a besta desrespeitando seus mares e matando seus marinheiros. Com isso, o deus dos mares concede a Kratos um poder chamado de A Ira de Poseidon, onde raios mágicos poderiam ser performados pelo fantasma de Esparta. Sendo assim, Kratos mata a Hidra e retorna a seu navio. Ele volta a velejar em direção a Atenas, mas ao dormir se depara novamente com seus pesadelos. Ele acorda irritado e vai tirar satisfação com Atena. Athena! 10 years, Athena. I have faithfully served the gods for 10 years. When will you relieve me of these nightmares? We request one final task of you, Kratos. Kratos se comunica com a deusa através de uma estátua em seu navio. Ele pergunta quanto mais deveria servir aos deuses para ser perdoado, pois 10 anos já haviam se passado e nada fora feito pelos olimpianos. Atena diz que Kratos tem uma última missão: salvar a cidade de Atenas do ataque de Ares e matar o deus da guerra no processo. Ares começou a destruir a cidade de Atenas, pois sempre teve ciúme e inveja da irmã. E Atena não podia fazer nada, já que Zeus havia proibido o conflito direto entre deuses. Portanto, apenas um mortal treinado por um deus seria capaz de derrotar Ares. E esse mortal era Kratos. Segundo Atena, assim que Kratos completasse essa missão, seus pecados seriam perdoados para sempre. Sem pensar 2 vezes, Kratos aceita e chega à cidade de Atenas, que estava em uma situação caótica. Ao adentrar a cidade, Kratos enfrenta centenas de monstros de Ares e acaba se comunicando com a deusa Afrodite. Ela pede que Kratos mate uma das 3 irmãs Górgonas, a Medusa. Ao matá-la, a deusa do amor presenteia Kratos com a cabeça da Górgona, tornando-o capaz de petrificar qualquer inimigo. Eu vou explicar mais sobre as Górgonas e Medusa na sessão spoiler de God of War 2.
Kratos continua seu caminho e acaba se deparando com a ilusão de uma mulher. Essa mulher era o oráculo de Atenas. Segundo ela, eles precisavam se encontrar, somente assim Kratos poderia salvar a cidade. Ela diz para ele seguir ao leste e Kratos o faz. No caminho, ele se comunica com Zeus. Para ajudar Kratos em sua jornada, o rei dos deuses cede a ele o poder chamado de a Fúria de Zeus, que permitia atirar raios com as mãos. Mais adiante, Kratos encontra o oráculo, mas ela é levada por arpias. Ao persegui-la, o protagonista se encontra com um velho e estranho coveiro que estava cavando uma cova. Segundo o velho, aquela cova era para Kratos e que quando tudo aparentasse estar perdido, ele estaria lá para ajudar o protagonista. Sem entender bulufas, Kratos segue seu caminho e resgata o oráculo. A mulher põe a mão na sua cabeça e vê toda a história de Kratos ao sentir sua alma. Ela se assusta e se pergunta o porquê de Atena mandar um monstro para salvar sua cidade. Ingrata. Mesmo assim, ela diz para Kratos que a única maneira de matar um deus era pegando os poderes da proibida Caixa de Pandora, que ficava no deserto das almas perdidas. Com uma magia, ela abre a porta que levava ao deserto e manda Kratos ir até lá. Chegando na entrada do deserto, Kratos se depara com uma estátua de Atena e se comunica com ela. Ela explica sobre o templo da caixa nas costas de Cronos e diz para Kratos que a única maneira de achar o Titã no meio daquele deserto era seguindo o som das sirenes, que cantavam em direção ao caminho certo. Essas sirenes eram como sereias do mar, que cantam para atrair os seus pescadores, sabem aquelas histórias que sereia canta, o cara fica ludibriado, ela vai matar ele? Mesma coisa, só que no deserto das almas perdidas. Elas cantavam, seduziam os aventureiros e em seguida os matavam. O protagonista segue o som das sirenes e batalha com elas, as matando. Em seguida, ele soa o chamado Chifre de Titã, que servia para chamar Cronos para perto. Tá acabado. Ao fazê-lo, Kratos pula em uma corrente e chega finalmente em suas costas, na entrada do Templo de Pandora. Kratos fala com o guardião do portão, que era ninguém mais, ninguém menos que o primeiro mortal que havia tentado adentrar o templo e o primeiro a morrer lá dentro. Graças ao seu fracasso, os deuses o puniram, o tornando em um ser imortal, que cremaria todos os mortais que morressem em sua busca pela caixa para sempre. Após se apresentar, ele abre o portão para Kratos. Lá dentro a coisa já fica meio tensa. O local é lotadaço de monstros e armadilhas. Kratos rala duro para passar pelos primeiros desafios e acaba conversando com a deusa da caça, Ártemis. Ela o ajuda lhe cedendo a lâmina de Ártemis, uma espada que a própria deusa havia usado para matar um titã durante a Grande Guerra. Sendo assim, Kratos continua sua jornada. Inicialmente, Kratos é obrigado a passar por 3 grandes desafios. O primeiro era o desafio de Atlas, que consistia em passar por corredores apertados cheios de inimigos e armadilhas, e depois escalar uma colina, finalmente chegando ao primeiro prêmio. A cabeça do primeiro filho do arquiteto Patos Verdes III, que servia de chave para o segundo desafio, que era o desafio de Poseidon. Esse consistia em, primeiramente, sacrificar um mortal, o queimando vivo para abrir uma passagem que levava ao tridente de Poseidon. Ao pegar o tridente, Kratos se tornou capaz de nadar rapidamente e respirar embaixo da água. Sendo assim, ele enfrenta outros desafios submersos que o levam ao terceiro desafio, usando o próprio tridente como chave de acesso. O terceiro e último desafio era o desafio de Hades. De longe o mais difícil, pois nele Kratos tinha que realizar um ritual de sangue matando dezenas de centauros, depois passar por um corredor escuro procurando pela porta certa enquanto bolas de fogo eram jogadas nele e por último, não menos importante, enfrentar um minotauro gigante zumbi de armadura chamado de Guardião de Pandora. Após uma batalha intensa pra cacete, Kratos consegue destruir sua armadura e o empalar em uma porta. Kratos adentra essa porta e lá pega a cabeça do segundo filho de Patos Verdes.
Ao retornar, ele conversa com Hades, que o presenteia com o poder chamado de o Exército de Hades, onde Kratos poderia summonar almas para ajudá-lo na batalha. Esses deuses vivem dando as Kratos coisas. usa a cabeça do segundo filho de Patos Verdes para conseguir acesso ao lado de fora do templo, onde poderia subir para chegar à Sala da Caixa. Enfrentando muitos inimigos e desafios no caminho, ele chega até os aposentos do arquiteto, onde o corpo de Patos Verde 3 está. Kratos aprende que ele trabalhou tanto, mas tanto para concluir o templo que seus 2 filhos morreram no processo. Não aceitando a morte deles, Patos passou a odiar os deuses e ficou louco. Por isso os desafios do templo eram tão insanos e impossíveis. Sua esposa ficou preocupada com isso, mas na primeira discussão que tiveram, Patos a matou com uma facada. No final, ele se matou sem finalizar o templo. Imagina se ele tivesse finalizado, né? Puta que pariu, mas enfim. Kratos pega a cabeça da esposa de Patos, que servia como chave Gente, as para o cabeças último são desafio chave da do templo, família. que ficava em um local chamado de a Montanha de Zeus. Ao adentrá-la, Kratos é obrigado a passar pelo Hall da Aprovação, de longe o desafio mais insano do Templo de Pandora. Nele, Kratos enfrenta diversas arpias e arqueiros zumbis que tentam matá-lo enquanto ele é puxado por esteiras que o empurram em direção a grandes pedras de rolamento que o esmagariam se ele deixasse ser puxado, hein? Já não bastasse isso, ainda tinha lança-chamas ao redor do local, que eram acionadas de tempos em tempos. Kratos, provando a sua fodesidade absurda, passa pelo hall, finalmente chegando à tão desejada Caixa de Pandora. Athena diz para Kratos levar a caixa até a cidade de Atenas o mais rápido possível, para que assim ele possa abri-la e matar Ares. O protagonista começa a empurrar a caixa pesadona e chega até a entrada do templo. Mas em um ato rápido de Ares, o pior acontece. Kratos é morto. Far away in Athens, Ares knew Kratos had succeeded in his quest. So, little Spartan, you've recovered Zeus's precious box, but you will not live long enough to see it opened. I will see to that. Goodbye, Spartan. You will rot in the depths of Hades for all eternity. As the life began to leave Kratos, his thoughts returned to that fateful night. In the end, in death, he had failed. As the minions of Ares claimed Pandora's box, Kratos' life faded, and his cursed soul was cast into the fires of Hades. Que injusto! Kratos se nega a cair no rio Estige, que era o rio dos mortos no submundo. Ele passa a escalar de volta para a superfície e é surpreendido por uma corda que vem de cima. Ele a escala e sai por uma cova, a mesma que aquele velhote do início do jogo havia cavado. Kratos mal sabia que aquele velhote era, na verdade, Zeus disfarçado. O fantasma de Esparta faz seu caminho para chegar a Ares e encontra o deus da guerra praguejando contra Zeus, com a Caixa de Pandora em mãos. Mas ele volta à vida só escalando o troço. Pega a caixa dele. You send a broken mortal to defeat me, the god of war. É assim que ele mata ele? Ai meu Deus, a caixa vai ser aberta. After thousands of years, Pandora's box was freely opened. The power of the gods unleashed. Gente, ele fica do tamanho do Ares. You are still just a mortal. Every bit as weak as the day you begged me to save your life. I am not the same man you found that day. The monster you've created has returned to kill you. You have no idea what a true monster is, Kratos. Ele meio que vai se transformar? Meu Deus! De onde saiu, hein? Your final lesson is at hand. Durante a batalha, Ares se desespera com o poder de Kratos e abre um portal, sugando o espartano para dentro de uma ilusão. Nessa ilusão, Kratos vê sua família no templo que ele as matou. Maldade. De repente, vários clones de Kratos começam a aparecer para matá-las.
Kratos consegue impedir a todos e grita para Ares que nada o impediria de perder sua família de novo. Sendo assim, Ares tira as lâminas do caos de Kratos e as usa para matar sua esposa e filha. Now, you will have no power, no magic. Ai, ele tirou All that as is left for you is death. Oh, not again. Ao sair da ilusão, Ares daria o golpe final em Kratos, mas o espartano reage e pega uma espada de metal gigante, que era uma ponte que servia de entrada para a cidade de Atenas. Após uma batalha intensa, Kratos consegue derrotar o deus da guerra e finalmente completa sua vingança, o matando. Remember, Kratos, it was I who saved you in your time of greatest Que ele need. fica com pena I dele haven't agora. forgotten, Ares. I remember how you saved me. That night, I was trying to make you a great warrior. You succeeded. Caraca! Olha isso, meu Deus! Kratos had done the impossible. A mortal defeating a god. Ares was no more. The city had been saved and would thrive again. Mas o mal foi libertado no mundo. The same could not be said for Kratos. For as he sought to rebuild his soul with the help of the gods, the truth was revealed to him. Os deuses perdoaram os pecados de Kratos, mas se diziam incapazes de fazê-lo esquecer os seus pesadelos. Decepcionado, abalado e abandonado pelos deuses, Kratos decide tirar a sua própria vida. Mas os deuses tinham outros planos Sempre para os ele, já que deuses, ele né? havia Ficar derrotado brincando Ares. com os mortais. The fate of Kratos was not as it seemed. The gods had other plans. Mas nem pra Born tirar, né, aloft os like a negócios feather, da família dele. Kratos found himself risen from the sea and placed on solid earth. You will not die this day, Kratos. But now there is an empty throne in Olympus, and a new god of war is needed. Take these stairs, Kratos. They lead to your ultimate reward. Ainda havia um trono vazio, e sendo assim, Kratos, um mero mortal, se torna o novo deus da guerra. And from that point forward, throughout the rest of time, whenever men rode forth to battle for good cause or for evil, they did so under the watchful eye of the man who had defeated a god. They were driven forward by Kratos, the mortal who had become the new god of war. E esse é o final de God of War 1. Galera, Cara, antes de muito terminar, eu legal. queria falar pra vocês sobre o canal do meu amigo Noob, o canal do Noob. Ele tem um canal de games no YouTube, ele faz gameplays, mas ele também traz conteúdos de God of War, porque ele é muito manjão e ele inclusive me ajudou a fazer esse vídeo aqui com algumas informações. Não deixe de olhar o canal dele lá, ainda mais alguns vídeos sobre curiosidades da saga God of War. Por exemplo, o que eu vou citar agora, que é o que ele fala do Deimos, o irmão do Kratos. Ele fala de várias coisas sobre o Deimos, teorias e tudo mais, então não deixe de dar uma olhada no canal dele, de dar o gostei nos vídeos e é claro de se inscrever para dar aquela força, beleza? E também não deixe de visitar o canal do meu primo Guto, que é o canal Mundo da Lua. Acho que vocês se lembram de uma página do Facebook chamada Mundo da Lua também, que era uma página sobre curiosidades de diversas coisas, seja filmes, videogames e o que for. E agora o Gustavo ele fez uma expansão da página da Mundo da Lua pro YouTube, ou seja, trazendo vídeos de curiosidades também. Ele mesmo apresenta esses quadros, traz curiosidades engraçadíssimas, muito bem editado e com informações de ponta, além de, é claro, trazer o Mundo da Lua Ask, onde ele responde a dúvida que você tiver, beleza? Então não deixa de conferir o canal da Mundo da Lua e se inscrever também e dar aquele gostei no vídeo pra ajudar, tá certo? Não deixe de conferir então o canal do Noob e o canal da Mundo da Lua. Link pros dois estão na descrição do vídeo.
E é isso aí, né, galera? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixe o seu gostei, deixe o seu favorito, compartilhe para mais pessoas saberem da história do fantasma de Esparta e, é claro, inscreva-se no canal para continuar acompanhando aí a saga God of War, que ainda tem muito vídeo pela frente. Se você acha que tem alguma informação errada nesse vídeo ou gostaria de acrescentar alguma informação, aí dá os comentários para você fazer isso de maneira respeitosa, tá certo? Como gamers, ok? E é claro, não deixe de acompanhar as parceiras do canal, que estão na descrição do vídeo, e também de me acompanhar nas redes sociais, principalmente o Facebook. E não deixem de assistir a entrevista que eu fiz com o Ricardo Juarez, que é simplesmente o dublador do Kratos em português no God of War Ascension. É só você clicar no link que tá aparecendo aí pra você, beleza? Muito obrigado, um grande abraço, e aqui foi o Cidão Game. Cara, eu tô sem palavras com essa história, eu não imaginava, sabe, nada mesmo, mas eu estou completamente apaixonada depois de ter assistido. E achei legal esse negócio do Deimos, né, esse vídeo também, porque, tipo assim, eu não tinha uma noção que, assim, eu pensava que ele tinha ficado com a aparência dele de criança, mas na foto aqui do vídeo parecia que ele se tornou adulto e tem a sua história própria, assim. Enfim, gente, cara, eu nem sei por onde começar a falar, porque ficou muito bom, meu Deus, que história fantástica. E tipo assim, foram 50 minutos que passaram muito rápido, meu Deus, sério. Eu adorei, eu gosto dessa coisa de mitologia grega, muitas coisas. Eu sei que várias coisas foram alteradas aqui, mas nossa, tinha coisa aqui que eu realmente não imaginava. E, gente, agora eu quero entender por que queriam abrir tanto a caixa de Pandora, porque é os males do mundo que está lá dentro, né? E, cara, é a caixa de Pandora, mas a Pandora mesmo não apareceu, a caixa tava lá sem a Pandora, né, protegendo ela e tudo mais. Cara, eu gostei muito, mal posso esperar pra assistir os próximos vídeos. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like. Se você não deixou, por favor, o vídeo foi grande, então deixem o like. Se inscreve no canal se você ainda não tiver inscrito, ativa o sininho de notificações pra você sempre saber quando tiver vídeo novo por aqui. Por favor, deixa aquele comentário me dizendo o que você achou do vídeo e se tem algum vídeo ou música que você gostaria que eu reagisse aqui no canal. E é isso por hoje, um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!